Vamos agora para o trecho final, a parte que eu mais gosto aqui, que é a referência à ambiguidade semântica. O que significa isso? Uma ambiguidade semântica ocorre quando uma palavra, frase, sentença ou expressão tem mais de um significado possível, tornando a interpretação incerta. Essa ambiguidade surge devido à polissemia, sendo a propriedade de algumas palavras de ter múltiplos significados. Então, quando uma palavra com vários significados é usada em um contexto que não fornece pistas suficiente para determinar o seu significado desejado, ocorre uma ambiguidade semântica. Por exemplo, acabei de falar para vocês, né? A palavra banco pode ser ambígua. Esse é um contexto financeiro, banco, que refere-se a uma instituição financeira. No entanto, em um contexto como parque, banco pode ser um assento livre. A ambiguidade semântica pode levar a maus entendidos e interpretações corretas. Interpretações corretas muitas vezes depende de um contexto e pistas adicionais. Como é que se faz isso? No tempo de Jesus era utilizado o hebraico. Hebraico eram poucas palavras no hebraico que significavam muitas coisas. Então, por exemplo, inferno, ou morte, ou sepultura, às vezes trazia a mesma palavra. Sepultura podia ser alguém que já morreu, podia ser a sepultura física, podia ser, na verdade, se levantar da sepultura, levantar dos mortos, ou a ressurreição. Então, às vezes, a mesma palavra trazia vários significados dentro do contexto. Por isso que fala assim, que aí você precisa investigar, você precisa de pistas adicionais para entender o que o comunicador estava tentando trazer na sua comunicação. Porque nós já aprendemos que comunicação não é aquilo que você não é aquilo que você fala, né? Mas é aquilo que o outro entende. Então, se eu falo um monte de coisa que você entende tudo errado, eu não estou me comunicando muito bem. O que a gente precisa fazer? Precisamos ter algumas regras para entender o que eu estou querendo me comunicar com você, para você entender corretamente. Na forma do intérprete é a mesma coisa. O que João queria passar para as 7 igrejas da Ásia quando ele escreveu isso? Quando ele escreveu isso, é o que o Wilber está falando. Então tem que tomar cuidado. Ali já era grego, mas na antiga aliança era hebraico, que era menos palavra ainda, e tinha uma palavra que tinha diversos significados. Isso tornava mais difícil. Qual que é o problema disso? O problema fica ainda maior quando nós vemos sermões inteiros ambíguos. Ou seja, ambiguidade é parecido, tá? Então, sermões que se parecem com a verdade, mas não é verdade. Palavras que se parecem ser cristãs, mas não é cristã. Então eu vou te falar do coach, por exemplo. O cara tá pregando, dizendo que Deus quer que você seja, Deus quer que 2024 você vai ter um ano próximo, que você vai ser, que você vai acontecer e tal. Parece muito com o que está escrito ali. Está dizendo que você vai ser mais que vencedor, mas esse não é o contexto. Paulo está falando que ele passou por dificuldades, passou por fome, sede, por todas as provações, mas em todas elas ele é mais que vencedor, porque Cristo já venceu. E o objetivo de Deus é salvar a sua alma. Não é te dar um melhor carro, não é te dar a melhor casa, não é te dar, sabe, todas as coisas que o mundo quer. Quem oferece isso é a Babilônia. Ela que fala, Jesus, se você prostrado me adorar, eu te dou tudo isso aqui. Não foi o que o diabo ofereceu? E a mesma coisa que oferece todos os dias para você. Você todos os dias tem 2 árvores. Você tem Jesus e você tem tudo que o mundo te oferece. Você tem a Nova Jerusalém, mas você tem a Babilônia. Você tem a noiva de Cristo, mas você tem a grande prostituta. Então você sempre vai ter essa dualidade. Você tem o selo de Deus, mas você tem o selo do anticristo. O selo de Deus é aqueles que andam na prática da justiça, professam o nome de Cristo e têm as leis de Deus na mente e no coração. E qual que é a marca da besta? Todos aqueles que não professam Jesus Cristo, não têm a prática da justiça, também não têm as leis de Deus na sua mente e no seu coração. Nós falamos aqui já sobre isso. Então, o problema fica maior quando a gente vê sermões inteiros ambíguos. Eu já ouvi ministros dizendo que somos filhos de Deus, que não somos mais escravos porque Cristo nos libertou. E mesmo que essa frase seja correta, ela não possui uma exegese honesta. Ela caminha lado a lado com a verdade, mas ela não é a verdade completa. Ou seja, se desviarmos poucos centímetros da verdade, estaremos uma distância enorme no final da nossa viagem exegética. Veja por quê. Fomos libertos da escravidão do pecado. Para quê? Para vivermos em Deus. Livres de quê? Livres do próprio pecado. Por isso que Deus te libertou, para você ser livre do pecado, certo? Se você faz aquilo que você quer, você se torna escravo dos seus próprios desejos, porque o que o homem deseja é mal. Se você é escravo das vontades de Deus, logo a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Romanos 6, 20 e 21. Fala que nós éramos escravos do pecado e só colhemos frutos de vergonha. Mas em 1 Coríntios 7, 22, Paulo fala de uma alegoria de o escravo e o livre, onde ele afirma que aquele que foi comprado por Cristo, sendo livre, agora é escravo do Senhor. O que ele tenta mostrar aqui nessa alegoria é que nós somos libertos do jugo do pecado, para vivermos escravos do evangelho de Cristo. Porque se eu faço aquilo que eu quero, logo me torno escravo dos meus próprios desejos. Já falei aqui para vocês.
meus desejos são maus, e eu sou influenciado ao pecado depois da queda de Adão. Mas se eu sou escravo das vontades de Deus, se Cristo é meu Senhor, se ele é meu amo, sendo ele santo, com a sua vontade que é boa, perfeita e agradável, logo eu tenho uma vida plena, porque eu não faço mais aquilo que eu quero, mas aquilo que o meu Senhor deseja. Então, se Cristo é nosso Senhor, logo somos os seus escravos. Os discípulos se colocavam como servos, os pais da igreja também, os da reforma também, mas no século XXI tudo mudou, porque alguém descobriu a mensagem secreta, que nós somos filhos, e agora não somos mais escravos. Qual que é o problema? O problema de uma exegese isolada do contexto histórico. Lembra que nós falamos? Temos que ler a Bíblia, temos um olhar mais empírico, mais investigativo e também mais holístico, ou seja, do todo, não isolar texto de contexto, texto do Antigo Testamento para o Novo, não podemos isolar os contextos. Então, assim, Cristo, resumidamente, o que eu quero dizer para vocês é assim, esses evangelhos ambíguos é chamado de evangelho 2.0. Eles trouxeram a antiga aliança hoje, e eles falam assim, o que o homem deseja? Ele quer riqueza, então eu vou aflorar os seus desejos. O que eu quero hoje? Eu quero ser um crente que não precisa de muita responsabilidade, então eu vou para minha igreja, que tem ar-condicionado, que eu tenho um bom café, que eu tenho tudo à minha mão, mas eu não sou um cristão lá fora. Eu não visito enfermos, eu não oro pelos necessitados, eu não ajudo quem está precisando, e eu me sinto crente, porque todos os domingos eu vou lá. Ouço uma boa música, aquilo me comove, eu choro na presença de Deus, e eu entendo que aquilo é ser cristão. Esse é um evangelho ambíguo que tem pregado nos nossos dias. Concorda, Wilber, que a ambiguidade ela é um grande mal nos nossos dias? Uma falha de interpretação está levando toda uma geração a viver um evangelho de graça sem responsabilidade? Exatamente. E no tempo passado, o que Paulo combatia era algo parecido que ele chamava de sofistas, né? Ele tinha ali os sofistas gregos que passavam essa imagem de levar a uma mensagem ambígua, que parece verdade, mas no fundo não era a verdade. Era uma imagem travestida, né? Uma linguagem travestida de verdade. Muito bem. Advertência agora final. À medida que estamos concluindo esse estudo de exploração dos perigos de uma exegese bíblica errada, é crucial reconhecer que interpretar a Bíblia, a palavra de Deus, de maneira incorreta não é apenas um erro acadêmico, mas pode ter implicações profundas em nossas vidas espirituais na comunidade de fé. A interpretação errônea pode resultar em divisões, concepções distorcidas de Deus e uma fé frágil. Por favor, peço para você com muito zelo, não atribua o caráter de Deus àquilo que ele não é, e tenha muito temor em falar o nome do Senhor. O que nós estamos dizendo assim? Muitas pessoas atribuem ao caráter de Deus aquilo que Deus não é. Muitas pessoas têm vendido um Jesus Cristo aí muito fácil. Eu vi a Xuxa esses dias dizendo que o Deus dela é um Deus homossexual, gay, hétero. O Deus dela é um Deus que bebe, que não sei o quê. Ela pregou um Deus ali, todo mundo bateu palma da plateia. Só que o que ela está fazendo? Ela está fazendo um Deus à imagem e semelhança dos seus próprios desejos. Deus não se deixa mudar. Deus não se deixa levar pela influência, pelos desejos do coração do homem. O homem está criando um Deus à imagem e semelhança dos seus próprios desejos. Os ídolos do coração do homem estão aflorando agora num Cristo que agora é gay, num Cristo que agora aceita todo mundo, num Cristo que agora é incondicional, num Cristo agora que já pagou tudo por você e você não precisa fazer nada por ele. Entenda que a viagem cristã, a viagem da fé cristã não é uma viagem gratuita. A W. Tozer disse isso. O evangelho de Deus não é gratuito. Não pense que você vai ter uma vida gratuita. Você vai ter que morrer, você vai ter que crucificar a sua vida e viver uma vida digna do evangelho para que você seja, vamos dizer assim, ressuscitado por Cristo e salvo por ele na reta final, ok? A busca contínua pelo conhecimento é um desafio que nós devemos tecer todos os dias, tomar cuidado com as armadilhas das interpretações dos nossos dias. Há motivo para otimismo e esperança. Nós temos uma riqueza de recursos e ferramentas disponíveis para nos ajudar na interpretação das escrituras. Como nós falamos, a Bíblia, os primeiros escritos estão a mais de 2.500 anos de distância. Precisamos de um bom dicionário bíblico, precisamos de uma boa semântica, precisamos de um livro, de um bom comentarista. Nós precisamos de boas ferramentas de hermenêutica para que a gente possa tecer uma boa exegese. Então, lembremos-nos de que, independente da nossa formação e nível de conhecimento, a busca contínua pelo conhecimento e sabedoria bíblica é um chamado que todos podem e devem atender. Que essa exortação sirva como lembrete para a jornada de interpretação bíblica dos nossos caminhos, do aprendizado e crescimento espiritual, seja contínua e progressiva. E à medida que eu quero encerrar esse estudo com vocês, eu quero lembrar da promessa que Deus nos deu, o entendimento mais profundo das Escrituras,
nós não devemos fazer isso sozinho. Nós precisamos buscar bons conhecedores das Escrituras. Estamos aqui hoje para poder ser o baluarte da verdade do Evangelho, trazer a luz do entendimento, varrer falsas doutrinas do meio da igreja, através daquilo que nós temos aprendido, e todo o esforço e todo o investimento que nós temos feito para abençoar a vida de vocês. Então, o estudo diligente da interpretação cuidadosa nos aproxima do conhecimento mais claro da verdade divina. Não importa o quão complexo o texto possa parecer, ou quantas interpretações erradas possam surgir, a nossa jornada de exegese é um lembrete de que somos chamados a crescer em nossa compreensão e fé. Assim, abracemos a busca contínua e permanecemos cheios da presença e da promessa de conhecimento mais profundo, pois é a busca da verdade que encontraremos a verdade que nos liberta. Deus te guarde, Deus te capacite nessa jornada de conhecimento bíblico, e eu quero deixar disponível para vocês, você já sabe, esse e-book tem 22 páginas, ele está aqui para você, Interpretação Bíblica à Sombra dos Erros Exegéticos, e nós vamos lançar um outro ainda, que vai trazer algumas regras de hermenêutica para facilitar o entendimento. Aqui a gente quis denunciar alguns erros exegéticos, mostrar algumas dificuldades, mas também ali tem 15 práticas para você aprender a interpretar uma boa passagem bíblica, um contexto bíblico também, e eu espero que esse vídeo realmente possa abençoar a sua vida. Hilber, quer fazer uma consideração final? A consideração final, dito tudo isso, né, eu recomendo que você leia o e-book, mesmo não concordando com o vídeo, ou escrevendo aqueles comentários como pressupostos, tipo de que se é uma visão que eu não defendo, eu já vou criticá-la. Não, leia o e-book, pega as referências, se possível, tenta adquirir as referências, tenta estudar as referências também, além do e-book, e a partir daí você tira a sua conclusão do que você chegou sobre interpretação bíblica e exegese. Lembrando que o ideal de tudo é sabermos o grego e o hebraico fluente e fazermos as nossas próprias traduções. Porém, isso a gente já está a caminho. Já tivemos aula de grego 1 na faculdade, a gente vai querer fazer um cursinho de grego, provavelmente esse ano, com um dos caras mais capacitados do Brasil, para a gente poder fazer a tradução do texto original do grego para o português. Muito bom que o Hilber colocou. Independente da sua visão teológica, escatológica, está aqui, ó. Eu, particularmente, não sou dispensacionalista, mas eu leio George Eldon Ladd. Eu não sou pré-milenista, mas eu consigo ler outros caras aqui que são pré-milenistas, e, inclusive, citei eles no nosso livro, chamado Interpretando o Apocalipse. Se você quiser, você pode adquirir nosso livro para abençoar o nosso trabalho. papocomdeus.com.br/livros, tá aqui, ó, papocomdeus.com.br/livros. Você pode adquirir os nossos livros, né? Lá tem um livro da Panorama da Reforma Protestante, um livro Esperança que Vem do Alto, que eu escrevi esse ano num momento de muita dificuldade e dor, e também Interpretando o Apocalipse. Peguei 25 dos maiores intérpretes escatologistas do mundo e nós condensamos ali, eu e o Hilber, dentro de um livro que ficou incrível. Você pode abençoar o nosso ministério, amém? Marcos, tenho vontade de fazer teologia, mas não tenho condições. Instituto Bíblico Discipular.com.br, você pode fazer boa teologia gratuita, e se você tiver a condição de nos abençoar, você pode se tornar um membro lá dentro e abençoar a nossa vida também, amém? Eu espero verdadeiramente que esse vídeo tenha te abençoado e espero você no próximo. Deus abençoe você e até o próximo Papo com Deus.